O episódio 5 da primeira temporada de The Chosen se inicia com Maria procurando Jesus em um mercado, quando José o traz. Maria demonstra preocupação, mas Jesus diz que ele estava na casa do seu pai, o templo. José comenta que as pessoas e até os rabis se impressionavam com o quanto Jesus dominava as escrituras. Isso explica o que Lucas diz em Lucas 2,47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Os anos se passam e o local muda. Somos levados aos preparativos de um casamento. Diná, a personagem mãe do noivo, Aser, parece radiante, coordenando todos os preparativos até que Maria aparece em sua casa para lhe ajudar. Mudando radicalmente de lugar, somos levados à cela de João Batista, onde ele e Nicodemos conversam. E ali, naquela cela iluminada somente pela fresta de luz que entra pela porta, Nicodemos começa a explicar sobre o milagre com Madalena. As reações e feições de João começam a mudar e eles começam a discutir. João conta o episódio de quando César viajou para a Judéia e as pessoas iam abrindo caminho para ele. Nicodemos deveria entender que João era como esses que abriam caminho para César, mas diferente deles, ele estava abrindo caminho para o verdadeiro rei, o rei dos reis. Nicodemos não entende aquilo. Pode até ser que seja João que esteja preso numa cela escura, mas é Nicodemos que está em dúvidas, mesmo sendo mestre da lei. Enquanto João regozija, Nicodemos fica cada vez mais confuso e irritado, especialmente quando João faz Nicodemos perceber que ele está falando do Filho de Deus. Nicodemos se revolta porque Israel é o Filho de Deus, é o povo descendente de Abraão, mas Nicodemos não entendia o cumprimento profético que estava se manifestando ali. O Messias, o verdadeiro Israel, havia chegado. Nicodemos sai irado da sala ao passo que João sorri. Aquele que está preso está feliz, o que está livre está triste, porque no fim das contas o que está preso é que está livre, enquanto o livre ainda está preso. João está sorrindo. O rei chegou, abram caminho para ele. Nicodemos, o mestre da lei, está confuso, como ele já havia demonstrado, mas em suas lutas internas ele ainda buscava respostas, enquanto os outros fariseus se levantavam para acusar e se colocar acima dos outros. Nicodemos se apega ao seu prestígio, mas se detém por suas dúvidas. Logo, logo, ele teria muito mais de suas dúvidas sanadas. Na próxima cena, estamos na casa de Éden. Ela estava pisando em uvas para fazer vinho e Simão chega transtornado por causa do encontro com Jesus. Ele fala que estava disposto a segui-lo mesmo que não soubesse muito bem para onde iria. Ele havia se encontrado com o Messias, mas tinha medo de como ele sustentaria a sua esposa. Esse era um medo que foi demonstrado no episódio passado. Ela, como boa esposa, apoia o marido e demonstra a fé de que Deus proveria tudo. Eles nunca tiveram muito e chama Simão para pisar junto com ela, pisando em uvas, falando sobre seu casamento e com o vinho escorrendo. Isso seria o prenúncio para o milagre que estava prestes a acontecer em outro casamento, em um casamento que estava por nascer. Em outra cena, somos apresentados a Tomé. Ele e sua parceira de negócios estão fazendo os preparativos para levar o buffet do casamento que aconteceria em Caná, na região da Galileia, o casamento de Aser e de Sara. Seu caráter desconfiado já se mostra quando ele acha que os 3 jarros de vinho não seriam suficientes para o casamento inteiro. Tomé parece um homem cético. Ao olharmos para ele, temos que olhar para nós mesmos com as nossas inseguranças, o nosso excesso de controle, de querer colocar todas as coisas em ordem. Pedro tinha medo de como as coisas seriam, mas seu esposo confiou no Senhor. Tomé calcula, analisa, quer o controle da situação. Ele está prestes a descobrir que, na verdade, só tem um que está no controle de tudo. É claro que ninguém vai sair por aí fazendo tudo de qualquer jeito, do jeito que quiser. Um bom nível de planejamento evita muitos problemas. Mas nós precisamos lembrar que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. No fim das contas, é Deus que está no controle da nossa vida. O que Deus diz acontece independente do nosso planejamento, independente da vontade dos nossos corações, seja isso bom ou aparentemente difícil para nós. Ao passo que isso assusta e indigna os que bradam por autonomia, isso consola os que temem a Deus. Os tementes traçam seus planos e confiam no Senhor. Eles sabem que seus planos podem ou não se realizar. E isso está na dependência daquilo que Deus quer. Isso dá aos tementes a responsabilidade de não agirem de qualquer forma, ao mesmo tempo que os conduz a uma confiança de que o Senhor está guiando os passos. Como o texto complementa, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É como se traçássemos uma rota para chegar ao destino que desejamos, mas quando pensamos que vamos andar por um lugar, Deus guia nossos passos por outro. Fazemos nossa rota, mas estamos no banco do passageiro. É Deus quem está na direção. Sendo tão limitados, nós temos sempre as nossas desconfianças. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas as preocupações da vida, muitas vezes, abafam que a semente da fé frutifique. E esse é o dilema de quem vive debaixo do sol, onde nada parece fazer sentido. Essas são as aflições dos ímpios que não temem a Deus. Mesmo assim, essas aflições fazem parte da nossa vida. Além de limitados, nós somos pecadores. É bom ter uma medida de dúvida também,
porque isso pode nos fazer repensar os nossos próprios planejamentos, mas quando olhamos demais para o que temos em mãos, isso ativa a preocupação daquilo que não podemos ver, e por não podermos ver, nos desestabilizamos. A fé é justamente a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tomé era aquele que precisava ver para ter certeza. No casamento, antes do vinho acabar, Tomé já tentava de todas as formas conter o que não podia segurar com suas mãos. Chegou o ponto que o vinho acabou. E agora? É a pergunta. Até mesmo quando Jesus fez o milagre e Tomé viu que os jarros que foram cheios de água agora estão cheios de vinho, ele ainda não conseguia ver o que estava diante dele. Ou melhor, ele não conseguia ver quem estava ao seu lado. Vendo o vinho, ele queria uma explicação racional, quando ali, Jesus queria apenas que ele cresce. Essa tendência de ver para crer e de controle é algo comum a todos os seres humanos. Marcaria a história de Tomé na Escritura. Todos somos isso, em alguma medida. Fomos criados para dominar e sujeitar a criação, a controlar aquilo que Deus nos entregou. Deus nos criou à semelhança dele, ele controla o universo, somos mordomos do mundo criado, mas o pecado deturpa isso. O ser humano tenta dominar a criação de forma que ele tenha domínio, controle e às vezes abuso. Queremos dominar nas finanças, na natureza, nos relacionamentos e conosco mesmos. E é por isso que o emprego se torna um senhor muitas vezes. Por isso que a natureza geme para além do pecado ao qual ela foi submetida. Por isso que existem abusos, defraudações e relacionamentos tão vazios. E é por isso que, tentando ser senhores de nossos destinos, nos tornamos escravos de nossas decisões. É aí que surgem as importantes conversas entre aqueles que naquele momento eram alunos do seu rabi e que seriam os discípulos de Cristo. Essas conversas começam com Simão e André indo em direção ao ponto de encontro. André diz que não sabe como ele faria e Simão lembra que talvez seja como o seu pai lhe ensinou. Sabe, é coisa de pescar. Eles teriam que observar para aprender, ver como é que Jesus fazia. Essa conversa se repete na mesa durante o casamento. Jesus está em outra mesa e cada um deles está conversando sobre o seu chamado. Aquela que era anônima foi chamada pelo nome. Os pedreiros foram chamados para construir um reino. Os pecadores foram chamados a lançarem redes para homens. Cristo fala a cada um em sua realidade, porque ele conhece cada um intimamente, antes mesmo do primeiro encontro. A conversa volta. Como aprenderemos? E Simão repete o que falou para André, quando Madalena diz: talvez tenhamos que observá-lo, e observá-lo, e observá-lo para sempre. É isso que os evangelhos nos mostram. Jesus só comissiona seus discípulos a pregar na Judéia depois de fazer vários milagres e pregar de várias formas. Ele chama, ensina e envia. Os discípulos não andam às cegas nem desavisados. Nós aprendemos a ser discípulos observando quem ele é e orando a Deus para ser como ele é. E então temos que agir como ele age, fazer o que ele faz para sermos moldados à sua semelhança. Em todo esse contexto que o atônito Tomé não acredita no que vê. Secretamente, Jesus havia orado ao Pai e entendido que a partir dali não haveria mais volta. Como narra Tadeu sobre o seu trabalho, uma pedra não é como barro ou como ferro que pode ser remodelado depois que você começa o trabalho. Depois do primeiro corte, não tem mais volta e a transformação vai ter que acontecer. Jesus é a pedra angular que os trabalhadores rejeitaram. É como se ele as tivesse cortado errado e deixado de lado, sem saber que ele é a pedra que a tudo sustenta. Jesus coloca a mão na água e quando a retira, ela goteja vinho. O foco na sua mão e no vinho é indistinguível. Como o vinho escorria, assim o seu sangue, que mesmo atônito, mesmo sem entender muito bem para onde está indo, para todo aquele que o observa, ouve e pratica o que ele ensina, tem a vida eterna. Porque assim como ele transformou água em vinho abundante, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. O vinho que escorria de sua mão era o sangue que seria derramado por aqueles que muitas vezes são céticos demais para confiar. Cristo, em seu primeiro milagre público, deu vinho para que um casamento continuasse a ser celebrado, e em sua obra derradeira, ele deu seu sangue para que o casamento da sua igreja acontecesse. Um casamento que não dura apenas 7 dias, mas perdura por toda a eternidade. Bendito é tu, Senhor, nosso Deus, Senhor do universo, que nos serve o vinho da salvação. Esse é o Mundo Cópia, o programa onde nós analisamos elementos da mídia e da cultura e tiramos lições baseadas na escritura, o que fica muito fácil no caso de The Chosen. Nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.